Você lembra do seu catecismo, o sétimo mandamento? O que fala o sétimo mandamento? Fala de propriedade privada, é isso mesmo? Lutero, ele explica então esse mandamento da seguinte maneira, né? Nós devemos temer e amar a Deus e, portanto, ele sempre começa os mandamentos com essa explicação da importância de temer e amar a Deus e, portanto, não tirar do nosso próximo o seu dinheiro ou os bens, nem nos apoderar deles, ou seja, o meio pelo qual a gente conquista, consegue as coisas, por meio de negócios fraudulentos, mercadorias falsificadas, mas devemos ajudá-lo a melhorar e conservar os seus bens e o seu meio de vida. Este é o sétimo mandamento, que está lá em Êxodo 20, versículo 15. E pode ser também traduzido como não roube, né? Não furte, não roube, tem o mesmo sentido, né? E é muito importante, então, que nós lembremos sobre a questão da propriedade, ou seja, aquilo que é do outro. Existe uma linha, o que é meu e o que é do outro, uma barreira entre o meu e o seu, né? Então, esse limite, ele faz parte da humanidade. Todo ser humano tem esse senso. Até mesmo aquela tribo mais remota, lá no meio do mato, ele tem uma noção, né? Mesmo que talvez ele não conheça Deus, talvez ele não saiba dos mandamentos de Deus, mas nós já nascemos com essa consciência de que, de fato, eu preciso respeitar aquilo que é do próximo. Apesar de que algumas culturas têm um pouquinho o sistema deles um pouco diferente, mas, de modo geral, o ser humano ele tem essa sensação, ele tem essa lei cravada no seu coração que deve respeitar o próximo. E aí Deus, então, já sabendo disso, e também alertando ao povo de Israel lá no Monte Sinai, através de Moisés, compartilha a lei moral para toda a humanidade, para Israel e especialmente para todo mundo, para que a gente possa, então, entender de maneira bem clara o que é realmente do outro. Todo mundo tem algum imóvel, todo mundo tem dinheiro. Ah, eu estou sem dinheiro, eu estou liso. Não importa, seja o muito ou seja o pouco, seja o carro do ano, ou seja um carro já de 10, 20, 30 anos atrás, seja uma bicicleta top de linha, ou seja mais simples, seja um móvel ou imóvel, top de linha também, não importa. Ou se é um barraco, ou se é uma coisa mais simples, também não tem problema. Todo mundo tem alguma coisa, né? Roupa, brinquedos, celular, calçados, objetos que custaram alguma soma de dinheiro, né? E tudo que você tem, tudo que sua família tem, tudo que o outro tem, pertence a quem? A Deus. Né? Tudo pertence a Deus. Tudo que nós recebemos vem de Deus. E aí, muitas vezes, arrogantemente, as pessoas acabam falando, né? Mas eu que conquistei, foi fruto do meu suor. Claro, tudo bem. Mas quem te deu sabedoria? Quem te deu saúde? Quem que te deu condições? Quem que te deu a situação de você estar naquele lugar, ali, naquele momento, conquistando? Claro, por seus méritos também, não tenha dúvida. Mas tudo isso você recebe de Deus. É Deus que nos concede. Ou vocês acham que, por exemplo, uma pessoa rica, ela é rica só por causa do trabalho? Não, não necessariamente. Tem gente que é rico sem trabalho, né? Então, não é porque você muito se esforça que necessariamente você vai ter bens, vai ter propriedade. Não, não é necessário. Não é necessário isso. É importante, então, que tenha a bênção de Deus. Ah, mas até mesmo os ímpios recebem a bênção de Deus? A chuva cai para justos e injustos. Muitas vezes tem essa dificuldade de entender, poxa, aquela pessoa ali não vai na igreja, ela não oferta, ela não ora, não é um cristão, é um pagão, fica até desdenhando das coisas de Deus, fica até realmente falando mal dos crentes, dos cristãos, e como é que essa pessoa ela prospera, como é que ela enriquece, né? Simplesmente Deus concede. Mas independente se é cristão ou não, se você tem ou não tem, tudo é de Deus, tá? Isso é muito importante que a gente entenda. E Deus, então, ele quer que a gente possa ter essas propriedades, ele quer que a gente tenha realmente algumas coisas, e é necessário muitas delas, para quê? Para que a gente seja administrador, administrar aquilo que Deus nos concede.
E isso é a grande coisa bonita assim, desse mandamento, a gente usar realmente os bens, os dons que Deus nos dá para administrar da melhor maneira possível, sem precisar passar por cima de ninguém, sem precisar passar o rodo em alguém, como a gente usa no popular, né? Então, sem precisar fazer nada errado, sem desonestidade. Isso é muito importante para que a gente possa realmente proteger os nossos bens, a nossa propriedade e também para o bem do outro, que nós também aprendamos a cuidar daquilo que é do outro. Por isso que Deus deu, então, esse mandamento. E só para vocês verem a seriedade de cuidar realmente dos bens, das coisas, e até mesmo do dinheiro. Muitas vezes as pessoas elas amaldiçoam o dinheiro como o dinheiro fosse coisa do diabo. Não, o dinheiro é de Deus, o dinheiro é divino. Os bens, o ouro, a prata, mas é tudo dele, é tudo de Deus. Nós apenas estamos aqui de passagem para administrar aquilo que Deus nos concede, seja muito ou seja pouco, tá? Mas tem uma história na Bíblia, em Josué 7, eu estou com a Bíblia aqui, Josué 7, 1 a 26, eu não vou ler todos os 26 versículos, mas é uma história de castigo de Acã. Tinha uma grande muralha de pedra em Jericó, vou fazer um resumo, tá, desse texto. Mas se quiser depois ler na sua Bíblia, Josué 7, 1 a 26. E essa muralha, ela tinha caído, tinha ruído, né? E diante de toda a imponência daquela pedra, daquela grande muralha de pedra, não pôde resistir à força de Deus. O povo estava adentrando, o povo de Israel estava adentrando na terra de Jericó, né? Vem com Josué lutar em Jericó, tem uma música que fala sobre isso, né? Então, eles estavam se preparando para entrar naquela terra que Deus tinha prometido para eles. E Deus diz o seguinte: a gente de Jericó se corrompeu e me despreza. Destruirei a cidade, tomai-a e queimai-a tudo que nela existir. Ninguém tome nela coisa alguma para si. Ou seja, o povo ia tomar conta de Jericó. Naquele contexto, eles não podiam pegar nada, nem um despojo de guerra, aquelas sobras de guerra. Né? Geralmente, quando uma nação invade outra, ela acaba aproveitando as riquezas ali, roubando praticamente aquilo que era da outra nação. E naquele contexto, então, Deus falou: olha, não tirem nada, façam o que eu estou ordenando. Vocês venceram, vocês vão conseguir, mas não tirem nada. Não é para vocês roubarem o que não é consagrado a Deus, o que eu estou liberando vocês de fazer. E então, aí eles marcharam, foram decisivos ali, rumo àquela região ali de Canaã, perto de uma cidade chamada Ai. E aí, então, eles pensaram assim, uma cidade pequena, a cidade de Ai, que estava bem próximo ali de Jericó, isso aí é muito fácil, né? Muito menor que Jericó. Então, a gente vai passar um trator em cima da cidade de Ai, ela não vai nos oferecer nenhum perigo, não vai nos oferecer nada. E vamos nem botar nosso exército principal, titular em campo, né? Isso aí vai ser tão fácil, vai ser tão fichinho. Mas daí Israel teve uma grande surpresa. O que aconteceu? Eles foram derrotados e aquela população de Ai botou o povo de Israel para correr. E aí eles ficaram indignados. Nossa, mas o que aconteceu? Deus não está mais conosco? O que aconteceu que Deus tirou a sua mão? E aí Josué, então líder, ele perguntou para Deus: oh, Senhor, por que o Senhor não nos ajudou? Por que o Senhor não estava ali nos apoiando? O que aconteceu? Ai, é tão facinho, a gente ia invadir Jericó, que era muito mais difícil. E como é que a gente não passa por Ai? E aí então Deus responde para Josué: há um entre vocês, que me desobedeceu, quando eu falei que não era para pegar nada lá de Jericó. Existe um ladrão entre vocês. Não vos ajudarei enquanto esse pecado não for punido, disse o Senhor. E aí então descobriu, depois de muito pesquisar, o pessoal descobriu que foi o Acã, que tinha roubado ali uma capa e algumas pedras de ouro, de prata e de ouro. E Acã, então, e sua família, a Bíblia diz que eles foram apedrejados. Eles foram mortos por causa da desobediência que eles tiveram com Deus. E Deus, então, depois que passou isso, depois que teve essa punição, Deus, então, ajudou o povo. E eles, então, começaram a conquistar aquilo que Deus tinha planejado para eles conquistarem. Né? Então, olha a importância, a seriedade de nós cultivarmos
esse mandamento também em nossos corações, especialmente nesse contexto de Brasil que a gente vive, né? Onde muitas vezes as pessoas não respeitam o que é do outro, o governo não respeita também a propriedade privada, muitas vezes. E aí, muitas vezes, a gente quer invadir e com permissão de várias outras pessoas e várias lideranças, muitas vezes, que acabam dando mau exemplo. Acabam realmente, não temos uma reforma agrária muito séria, muito concreta em nosso país. E aí, muitas vezes, a gente tem aquela sensação de impunidade, de desordem. Né? Isso, realmente, para a nação é muito ruim, é muito complicado. E aí, muitas vezes, a gente vê nos países que têm regimes ditatoriais, a situação é pior ainda, onde simplesmente o imperador ali, ou o rei, ou o presidente, ele determina, oh, essa casa aí vai ser minha, e simplesmente pega e pronto. É roubado o próximo, é roubado o outro, né? Porque o Estado não comprou aquela casa ali, foi a pessoa que suou, trabalhou para conquistar, e de repente um imperador, um rei, um governador, vai lá e toma, assim. Isso é roubo, né? Isso realmente é muito complicado, é muito triste em ver, especialmente nos países onde tem muita ditadura, né? No Brasil nós não vivemos uma ditadura, mas muitas vezes nós temos situações de impunidade em relação ao roubo. Muitas vezes nos sentimos roubados porque pagamos altos impostos e não temos retorno. Isso também é uma sensação. Quem de vós nunca teve essa sensação, né? Que a gente paga tanto imposto, paga imposto para estar numa estrada boa, numa rodovia bacana e não está legal, né? A gente paga imposto para ser protegido, para a polícia nos proteger, e muitas vezes a própria polícia que nos rouba, né? Muitas vezes a gente tem a sensação de que a qualquer momento a gente vai ter a nossa casa invadida ou o celular roubado, enfim. É uma sensação ruim que nós temos, e às vezes nem é só a sensação, mas fatos que acontecem que nos deixam realmente muito preocupados e assustados, né? E nós, muitas vezes, né, também temos que assumir que muitas vezes nós também temos atitudes muito infiéis em relação à desonestidade nos negócios, por exemplo. Um negócio desonesto, roubando na medida, no peso, na altura, né? Então, muitas vezes, nós também, como povo, temos a nossa parcela de culpa. Ou quando nós sonegamos os impostos, ou quando nós deixamos de pagar aquela dívida, aquele empréstimo que nós fizemos com alguém ou com um banco, e simplesmente deixamos lá. Né? Isso também é desonestidade. Né? Já estava previsto que você ia pagar parcelas de tanto, já não estava previsto que você ia fazer isso, aquilo, outro. Né? Então, muitas vezes, nós também sucumbimos e somos tentados a não lidar bem com a questão do dinheiro, dos bens, dos negócios. E aí Deus fala, né, em Efésios 4, 28, nos proibindo que nós, seja por força, ou seja de maneira sorrateira, assaltemos alguém, roubemos, furtemos alguém, né? Ou esconder alguma coisa que é do outro, né? O melhor indício, o melhor caminho para a gente ter alguma coisa é o trabalho. Mas muitas vezes, especialmente os novos, acham, né? Poxa, eu mexendo com tráfico de drogas, eu vou ter muito mais dinheiro do que se eu trabalhar aí no regime CLT, das 8 às 18, de segunda a sábado, e cumprindo horários, cumprindo determinações. Às vezes, eu ficando aqui na rua, eu ganho muito mais dinheiro. E, infelizmente, as pessoas querem as coisas fáceis, o sustento fácil, a coisa fácil. E você sabe muito bem que tudo que vem fácil, vai fácil, não é verdade? Agora, aquilo que a gente ralou, aquilo que a gente trabalhou muito, aquilo que a gente suou para conquistar, sem dúvida alguma, a gente dá muito mais valor. Sem dúvida alguma, nós nos sentimos mais preenchidos, nós nos sentimos muito mais valorizados, né? Você que é comerciante também, muitas vezes, pisamos na bola, como eu falei, nos pesos e medidas. Em Levíticos 19, 35, fala sobre isso, né? Ou aquele que cobra um preço alto demais. Isso é roubo, meu irmão, minha irmã. Se o produto custa R$10, você vai cobrar 50, né? Isso é roubo. 10 já com lucro, né? Então, muitas vezes, nos nossos comércios, nós também trazemos produtos de não tão boa qualidade, às vezes sem pagar imposto e de maneira muito cara, prejudicando o meu próximo, também sendo desonesto quanto a isso, né? Ou se muitas vezes o patrão ele não paga devidamente o seu empregado,
né? Muitas vezes a gente tem essa sensação que a gente ganha pouco. Todo mundo tem essa sensação, né? Que a gente ganha pouco, não é verdade? É porque o nosso dinheiro muitas vezes não dá para comprar muitas coisas, ele perde, ele desvaloriza. Nós temos uma alta inflação cada vez mais aumentando, né? Então a gente tem essa sensação que a gente sempre precisa mais, a gente não acha merecedor daquele salário, não é verdade? Às vezes pode ser verdade mesmo, mas por outro lado, às vezes nós deixamos de trabalhar, ficamos ali, eu tenho uma expressão, morcegando no trabalho, chegando atrasado, não cumprindo as determinações da empresa, do patrão, né? Não fazendo aquilo que realmente é da nossa incumbência, delegando para outro, tratando mal, às vezes, os clientes, né? Então, nós também não estamos cumprindo o nosso trabalho. Isso também é roubo. Seja roubar no tempo, seja roubar na qualidade do serviço, seja lá em qual outra situação. Então, são os dois lados da moeda que a gente precisa avaliar, precisa analisar e precisa cuidar. Mandar os outros roubar, né? É uma coisa que você também roubar, você também está junto, você acaba sendo cúmplice também disso, tá? Então, você que é estudante não está longe também não, muitas vezes colar na prova, tá? Você que está estudando aí, colar é pecado, contra qual mandamento? 7º mandamento. Então, o texto é bem claro em nos enfatizar essa questão da desonestidade, de buscar facilidades, tá? A questão de jogos de azar, rifas, né? O que o 7º mandamento tem a dizer sobre isso? O que seria a questão de jogos de azar? Né? Seria, ou, por exemplo, jogo do bicho, ou contravenção, que é uma contravenção, né? Uma questão mais legal, mais jurídica, e outros tipos de jogos, muitas vezes, cassino. Por que o cassino ele é proibido no Brasil, por exemplo? Não tem nada a ver com o 7º mandamento propriamente dito, mas acaba sendo roubo, sim. Porque a máquina muitas vezes deixa você ganhar uma vez, mas te rouba 3, 4, 5 vezes mais, ou até mais, né? Então, esses jogos de azar, essas apostas, são proibidas e devem ser proibidas mesmo, porque isso acaba sendo uma sonegação, seja de imposto e seja de roubar o cliente, as pessoas. E aí as pessoas muitas vezes se mergulham nos vícios, ficam viciadas ali, ficam entregues ao jogo, e aí é uma roleta russa, né? É uma bola de neve que vai só crescendo e vai só prejudicando cada vez mais as pessoas. Então, Deus proíbe esse tipo de coisa. Deus proíbe, porque, por exemplo, rifa na igreja. Por que nós proibimos? Na igreja luterana, por exemplo, nós não recomendamos a questão da rifa. Por que rifa? Quando você faz uma rifa para ajudar, mas é para arrecadar uma coisa para a igreja. Beleza. Como é que a igreja ela se sustenta? Como é que a igreja deve viver? Através das ofertas voluntárias das pessoas. Não deve ser imposto nada, não deve ser nada obrigatório, deve ser algo fruto da gratidão da pessoa, da resposta ao amor de Deus por ela. Quando você faz uma rifa, um bingo, alguma coisa assim, para, sei lá, trocar o telhado da igreja, isso é um motivo nobre, pastor, mas é necessário. Ou, às vezes, até mesmo para pagar o salário do pastor da igreja, da comunidade, é pequena, é fraca, ela está precisando, então, arrecadar fundos para isso. Então, vamos fazer uma rifa, vamos fazer um bingo, vamos fazer um jogo aqui, uma roleta russa, seja lá qualquer jogo, para que daí as pessoas, então, possam trabalhar, ofertar ali, fazer suas apostas, e com o objetivo de ajudar a igreja, né? Então, na realidade, a pessoa ela está realmente com o seu coração querendo ajudar a igreja? Vocês acham que a motivação dela, de fato, é ajudar a igreja? Ou ela ganhar aquele bingo? Vamos pegar o exemplo do bingo. Bingo de um sorteio de um carro, de um bezerro, seja lá o que for. O objetivo da pessoa, de fato, é ajudar a igreja ou ela é ganhar aquilo ali? Pastor, mas eu estou ali para ajudar a igreja, né? Mas se você não ganha, você fica chateado, fica triste. Talvez você conheça alguém assim, talvez você já passou por essa situação, não é verdade? Então você não ganhou, mas você fica frustrado. Cadê o ajudar a igreja? Cadê o amor às coisas de Deus? Então, muitas vezes, isso acaba sendo deixado de lado, tá? Então, é importante que nós nos interessemos
realmente em fazer aquilo que Deus deseja da melhor maneira possível, amar o próximo, servir o próximo, ajudar o próximo nos seus negócios e também, obviamente, fazer com que todos cresçam, se desenvolvam, inclusive a igreja, o reino de Deus, que é uma parte também da nossa vida, é muito importante, que nós precisamos cuidar. É função nossa cuidar e zelar da melhor maneira possível. Tá? Então, nós temos que olhar esse mandamento de uma maneira mais ampla, né, no sentido dessa ajuda, desse repartir com o outro aquilo que nós somos e temos. Deus quer aquilo que nós temos, não aquilo que nós não temos. Se nós podemos ajudar alguém em alguma situação, por que não fazê-lo? Tá? Isso é muito importante a gente lembrar. Eu acho que o brasileiro ele é muito solidário. Eu acho que é da nossa característica. Esse é um aspecto que eu acho muito importante, muito bonito. Mesmo diante de tantas injustiças, tantas dificuldades, o nosso povo é um povo que procura ajudar. Tá? Isso é uma coisa muito legal que você não vê, por exemplo, em outros países. Por outro lado, muitas vezes a gente quer o outro bem, mas ele não pode estar melhor do que eu. Isso também está impregnado, muitas vezes, no nosso senso comum, na nossa vida como um todo. Eu quero o outro próximo, eu quero o bem do próximo. Mas se o próximo está bem, está prosperando, muitas vezes nós queremos puxar ele, derrubar ele. Isso não está certo. Isso também é pecado contra o sétimo mandamento. Tá? Então é muito importante a gente cuidar disso. Trazendo a questão mais religiosa, falando agora para cristão, você também rouba de Deus quando você deixa de dar aquilo que Deus espera. Na resposta daquele amor de Deus que Deus te deu, você simplesmente não responde. Ou se responde, responde muito pouco, não com generosidade, não com alegria, não de boa vontade. Muitas vezes respondemos, então, com as nossas ofertas, com os nossos dons, com a nossa vida, para Deus, para as coisas de Deus, com ganância, com mixaria, com muito pouco, diante de tantas coisas que a gente poderia fazer. Então, isso é roubar de Deus também. Então, a parte do nosso dinheiro, dos nossos bens, ele deve sim ser usado para o trabalho da igreja. Ou seja, qual é o trabalho da igreja, meus irmãos? É pregar Cristo, o Evangelho. Para que o Evangelho seja pregado, é necessário que eu invista nisso. Eu dê condições para que isso aconteça. Seja para o pastor, seja para os membros, seja para o missionário, seja para quem for. Para que eles tenham materiais, recursos, que eles tenham condições de ir e vir, que eles tenham condições de ter a palavra acessível, para que essa palavra chegue aos corações das pessoas. Isso demanda tempo e dinheiro. Não tem jeito. Então, quando nós retemos as nossas ofertas, olha o caso de Ananias e Safira, lá em Atos. Atos mostra um outro momento muito importante na vida da igreja e muito triste também, onde tinha um casal, Ananias e Safira, que eles tinham prometido para os discípulos, ninguém perguntou nada, mas eles voluntariamente prometeram que se eles tivessem um sucesso, um êxito, se eles conseguissem vender bem uma propriedade, eles iam dar uma quantia X lá de gratidão para Deus. E eles conseguiram, eles venderam muito bem, obteram sucesso, lograram êxito, só que na hora de fazer a devolução para Deus, eles deram muito aquém daquilo que eles tinham prometido, sem que ninguém pedisse nada. E aí Pedro, então, viu aquela situação, o Espírito Santo orientando a Pedro, e falou assim, ô Ananias, o que aconteceu? Como é que era o seu voto? Como é que foi a questão da sua oferta? Tá certo isso aqui mesmo? E de repente ele, então, tentando se justificar, mas sem justificativo, Deus, então, deu a ele um infarto fulminante, ele morreu. E foi levado da porta da igreja para fora. Minutos depois, chegou a sua esposa, Ananias, e viu, então, aquela cena do seu marido sendo carregado por outros discípulos para fora, morto, fulminantemente. E ela, então, quando soube o que aconteceu, ela também foi morta fulminantemente por causa do seu engano, por causa do seu roubo diante das coisas de Deus. Então vejam, meus irmãos, como é que Deus leva as coisas a sério. E é muito importante que a gente também leve a sério aquilo que nós nos propomos a fazer. Se você prometeu, você cumpra. Seja com uma criança.
ou seja, para um adulto, ou seja, para Deus, promete, cumpre. Então, para evitar se comprometer, não promete, né? Mas se for para prometer, que cumpra. Tá? Então, é muito importante que a gente lembre isso aí também. Tá? Sempre precisamos lembrar do outro. Né? Sempre tem pessoas que estão à margem da sociedade, que carecem, sim, de um pouco do que nós temos e a importância de nós ajudar a repartir. Isso é muito importante. Assim como Jesus sempre ajudava as pessoas, o necessitado, na sua maneira de viver, né? Sempre mostrava muita misericórdia, muita piedade, sem discriminação, sem acepção de pessoas. Deus, então, Jesus, né? Ele cuidou muito bem das pessoas e isso realmente traz um exemplo para nós, para que a gente possa também, assim como Cristo, ser solidário, usando este mandamento como referencial nessa ajuda ao nosso próximo. Existem várias maneiras de nós ajudarmos alguém. Existe ONGs que são especializadas em ajudar o próximo. A gente pode ajudar através de ONGs a paz. Nós temos as igrejas. Nós temos dentro das igrejas muitas instituições sociais que podem também ajudar, ser uma fonte canalizadora, que esses recursos de fato cheguem. Instituições sérias, não estou falando daqueles pilantras, não. Estou falando de pessoas sérias. Nós temos, então, departamentos dentro da própria igreja que pode ser responsável para canalizar os recursos para que cheguem realmente nas pessoas. A gente pode ajudar dando trabalho, dando emprego, porque muitas vezes as pessoas elas querem só uma oportunidade. Então é muito importante que nós possamos providenciar isso. Às vezes ajudar, às vezes na composição de um currículo, a gente ajudar indicando para alguém. Eu sei que muitas vezes até essa indicação, muitas vezes as pessoas não querem se queimar, se indispor, né? Pô, vou indicar aquele cara ali, depois a pessoa não fica muito tempo, vai queimar meu filme, né? Então, tirar esse medo, que bobagem, né? A gente está ajudando alguém, às vezes um pai de família que precisa dar sustento para os seus filhos, né? E nós podemos fazer esse meio de campo, se a gente conhece um empresário, conhece alguém que pode ajudar, né? Recursos para isso, vamos atrás, vamos ajudar as pessoas nos seus anseios, nas suas necessidades. Tá? Não é muitas vezes só dando dinheiro assim fisicamente que a gente ajuda alguém. Não sei se vocês concordam com isso. Eu já tive muitas frustrações em dar dinheiro para as pessoas e elas fazerem mau uso daquilo ali, pelo menos no meu entendimento, né? Eu, particularmente, eu não dou dinheiro para ninguém. Eu procuro ajudar de outras maneiras, né? Se a pessoa está com fome, eu vou comprar comida e dou para ela. Se a pessoa está precisando de um gás, comprar o gás e dar o gás. Então, não só dar o dinheiro, mas poder ajudar ou tentar arrumar um emprego para a pessoa, para que ela possa se estruturar, para que ela possa recomeçar, para que ela possa, com o seu suor também, valorizar as coisas que Deus deu para ela. Isso é muito importante, o trabalho. Né? O trabalho é bênção de Deus. Muitas vezes a gente pensa assim, nosso trabalho é maldição. Não, nosso trabalho é bênção. Deus criou o trabalho. Deus nos criou para o trabalho. Deus não nos criou para ficar ociosos. Então, você jovem, que muitas vezes quer aquele tênis de marca, aquele iPhone ali da última geração, se você quer ter a moto, quer ter o carro, quer ter a bicicleta, quer ter o casão, quer isso, quer aquilo, trabalhe, estude, para que aconteça aquilo que o seu sonho está projetando, para que se realize realmente os seus propósitos. Tudo isso sempre lembrando que tudo vem de Deus. Tudo é bênção de Deus, tudo é dádiva de Deus. Deus nos dá tudo. Então é muito importante que a gente entenda essa relação também das bênçãos de Deus para a nossa vida. A importância do dinheiro, que é bom, maravilhoso. O que Deus condena é o amor ao dinheiro. Então, os bens, as riquezas que nós temos aqui na Terra, que Deus nos empresta, é apenas, de fato, para nós administrarmos da melhor maneira possível. Lembra da parábola dos talentos? Teve uma pessoa que ganhou tantos talentos e multiplicou 2, 3 vezes mais. Outro conseguiu um por um. Tinha um, deu mais um. E tinha um outro lá que ele apenas simplesmente enterrou os talentos até que o dono, então, pudesse chegar para ele prestar conta daquele, devolver aquele talento que ele tinha enterrado. E aí o dono da propriedade falou assim, cara, eu te dei esses talentos aqui, era para você gerar, era para você fazer
fluxo de caixa aí, que você pudesse trabalhar, ser criativo da melhor maneira possível. E que todos vocês que aqui estão possam estar realmente conscientes da importância de nós termos a propriedade privada, de nós cuidarmos dela e nós também cuidarmos daquilo que é do outro. Tenham todos uma feliz e abençoada semana, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.